Obrigado. Abra comigo a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. Verso 1. Aproveitar que vocês estão de pé, vamos ler a palavra do Senhor, Efésios 4, verso 1. A minha versão é Almeida, revista atualizada. Acharem não? Quem achou, diga amém. O povo aqui é bom de Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar, repita comigo, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos concede neste momento de meditarmos nesse trecho, nessa porção da tua bendita e poderosa palavra. Senhor, nessa noite nós louvamos o nome do Senhor com as nossas canções, com nossos dízimos e ofertas. Mas agora chegou o momento do Senhor falar com a tua noiva. Chegou o momento do Senhor falar conosco. Fala, Senhor, com a tua igreja através da tua palavra. Senhor, e no momento que nós pregamos a tua palavra, que as pessoas que aqui estão nos ouvindo, nos assistindo por essa live, venha ser curada, venha ser liberta, porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade, a tua palavra é poderosa para fazer, meu Deus, aquilo para o qual ela foi pregada, para o qual aquilo que ela foi lançada. Senhor amado, em nome de Jesus, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Se conosco, em nome de Jesus, amém. Poder sentar em nome de Jesus. Queridos, Jesus na sua oração sacerdotal, que está registrada lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 20 e 21, na parte A, Jesus, ele roga ao Pai, até por nós, não só pelos discípulos. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Ele diz que roga ao Pai. Rogar é suplicar com humildade. Ele suplicava ao Pai com humildade para que todos nós sejamos um. A unidade da igreja era e é uma prioridade do Senhor Jesus. E um dos motivos pelo qual ele sacrificou na cruz foi também pela unidade da igreja, pela unidade do seu povo. O próprio Jesus disse também em Mateus 12, 25: toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele sabia que para que a igreja rompesse
na face da terra, seria necessário que houvesse a unidade entre o corpo de Cristo. Diz também Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O apóstolo Paulo diz ainda em Efésios 2, 13 e 16: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esses textos que eu acabei de ler, meus amados irmãos, fala sobre a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós precisamos entender a princípio é que a unidade não é o fruto do trabalho do homem. A unidade da igreja de Jesus Cristo não é fruto do trabalho do homem, e sim do próprio Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. A unidade da igreja, do corpo de Cristo, não foi mérito do homem, não foi mérito humano, mas foi uma ação do poder de Deus. Não pensem vocês, irmãos, que uma igreja unida é mérito do pastor, é mérito dos obreiros. Não pensem vocês, irmãos, que o que a irmã Maria Teresa disse, que foi bem recebida, sentiu como uma família aqui nessa igreja, é mérito nosso, mas é ação do poder do Espírito Santo de Deus neste lugar. E o apóstolo Paulo, nesse texto de Efésios 4 que nós lemos, ele nos exorta a preservarmos essa unidade. Esse é o nosso dever como cristão, como crente, como servo do Senhor. Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nos uniu. Mas nós temos um dever. Segundo o texto que nós lemos de Efésios 4, do 1 ao 6, nós como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, nós temos um dever: preservar essa unidade que foi dada pelo poder do Espírito Santo. Eu pergunto para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem sido um agente de preservação da unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo? Ou você tem sido um instrumento de discórdia, de divisão, de contenda, de separação da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque o texto que o apóstolo Paulo traz aos Efésios e traz para nós aqui nesta noite, é que o nosso dever é preservar a unidade da igreja. Esse é o nosso dever como cristão. Mas você pode me perguntar: pastor, mas o que fazer para preservar essa unidade? Primeiro ponto:
preservamos a unidade agindo com humildade. Veja comigo que fala aqui no verso 2: com toda a humildade. Mas no verso 1, Paulo diz assim: rogo-vos, assim como Cristo rogou ali no capítulo 17 de João, para que todos sejamos um. Paulo também repete essa mesma frase: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade. Nós preservamos a unidade agindo com humildade. Irmãos, não combina com um cristão, não combina com um discípulo de Cristo, uma pessoa que não é humilde no seu comportamento, no seu trato com o próximo, no seu trato com as pessoas. Não combina com o cristão uma pessoa que é orgulhosa, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que é soberba. A humildade, quando nós agimos assim com humildade, nós preservamos a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas se você acha que você é melhor que outras pessoas, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa arrogante, você não vai estar contribuindo para que a igreja do Senhor se mantenha em unidade. E nós sabemos, irmãos, que o nosso maior exemplo de humildade foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nasceu numa manjedoura, que a Bíblia diz que sendo rico se fez pobre, que se esvaziou de toda a sua glória, que assumiu a forma de servo, que na sua crucificação perdoou os seus algozes. Nossa igreja, escute isso, irmãos, a nossa igreja se manterá unida se nós primeiro nos esvaziarmos de todo orgulho, arrogância, soberba, se formos humildes. Assim também a sua casa, assim também a sua família. Se nós agirmos com humildade, nós vamos manter a nossa igreja unida. Se você pensa que a nossa igreja é unida, ela pode ser muito mais unida se nós nos esvaziarmos da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa soberba. Se nós nos esvaziarmos, irmãos, damos preferência para o próximo. Se nós olharmos para nós e não acharmos que somos melhores que o outro, irmãos, eu tenho uma frase comigo que trago comigo, na verdade, desde que essa igreja nasceu, quando nós éramos aproximadamente 15 pessoas, mais ou menos isso, nós nascemos, né? 15 pessoas, 20 pessoas. Que a humildade e a simplicidade seja sempre a nossa aliada e a nossa companheira. Eu trago isso no meu coração, que a humildade e a simplicidade seja sempre a minha aliada e a minha companheira, que nada venha fazer com que eu perca a humildade e a simplicidade na minha vida. Eu posso estar pastoreando uma igreja de 10 mil membros, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Para a glória do Senhor eu digo isso. Eu prezo pela humildade e simplicidade, porque eu sei de onde eu vim, de onde o Senhor me tirou. Eu sei quem eu era, irmãos. Eu sei quem me tirou de lá foi o Senhor.
E eu sei se estou aqui hoje porque foi a misericórdia dele na minha vida. Não foi mérito meu. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra e a glória para todos sempre. Aleluia. Segundo ponto, nós preservamos a unidade quando agimos com mansidão. Também no verso 2. Uma pessoa mansa, ela não fica reivindicando direitos. Uma pessoa que é mansa, irmãos, ela não fica brigando por direitos, reivindicando direitos, mas está sempre pronta para servir. A preocupação dela é servir no reino, não importa em qual posição que ela se encontra. A sua preocupação é estar sempre disposta e pronta para servir. Ela não está em busca de posição. A pessoa que é mansa, ela não causa prejuízo no reino, na igreja de Jesus Cristo. Pelo contrário, ela gera lucro e promove a paz e o crescimento da igreja. Uma pessoa, quando ela é mansa, mesmo quando ela é provocada, ela não revida ou age com vingança. A pessoa é pacificadora, ela procura o caminho do perdão. A nossa igreja será uma igreja unida, de fato, se nós agirmos com mansidão. Precisamos ser pessoas que perdoam. A Bíblia diz que é fácil amar aquele que nos ama. Mas a Bíblia nos orienta que devemos amar aquele que nos persegue, aquele que nos odeia. Porque amar quem nos ama é fácil demais. Mas nós vamos preservar a unidade dessa igreja quando nós agimos com mansidão. E em terceiro lugar, preservaremos a unidade agindo com longanimidade. Ser longânimo é ser paciente ao extremo. Quando eu estava estudando esse texto, falei: Senhor, fala, Deus. Ser longânimo é ser paciente ao extremo. Pensa um caboclinho estressado. Jesus, ajuda nós. É ser paciente a longo prazo com os defeitos dos irmãos, entendendo que ninguém é perfeito. Quem aqui é perfeito? Ninguém é perfeito. Nós precisamos entender que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas nós devemos ser paciente ao extremo. Isso é ser longânimo. Aquele irmãozinho que sempre pisa no seu calo, aquele irmãozinho que sempre dá problema, você tem que ser paciente com ele. Pensa outro trem difícil para um pastor: é mexer com um obreiro mimizento. Sabe o que é obreiro mimizento? Aquele que só reclama, só murmura. Essas barbas brancas aqui é resultado de alguns. Mas a gente tem que ser paciente ao extremo. A gente tem que amar, trazer para perto. E Deus foi falando comigo: seremos uma igreja unida se formos pacientes ao extremo, até com aquele irmão que é difícil de se relacionar.
aquele irmão Chatonildo. Conhece o irmão Chatonildo? Tem o irmão Chatonildo. Tem uns irmãos que parecem porco-espinho. Você não consegue aproximar dele de jeito nenhum. Quando você aproxima, você leva uma alfinetada. Você conhece algum assim? Fala para o irmão que está ao seu lado aí. Deixa de ser porco-espinho. Seja um irmão tamanduá. Tamanduá é aquele que abraça, que não quer soltar. Tem irmão que não gosta de ser abraçado. Nós temos que ser igual tamanduá, irmãos. Abraçar e assim, não querer soltar mais. Mas tem irmão que é igual um porco-espinho, não aproxima da gente de jeito nenhum, não gosta de ser aproximado, não gosta de se relacionar. É o Chatonildo. Mas nós seremos uma igreja unida se formos pacientes. Longanimidade. Ser paciente ao extremo. Em quarto lugar, preservamos a unidade ao agirmos com o amor que suporta o irmão. Não é suportar com murmuração, mas é dar suporte ao irmão que necessita de ajuda. Ao irmão que é mais fraco na fé, é oferecer o ombro amigo para aquele irmão que está fraco na fé e ajudá-lo na caminhada. Irmão, certa vez, eu já acho, não sei se já contei isso aqui, eu já contei para minha esposa. Há uns 15, 20 anos atrás, eu não lembro se eu já era pastor auxiliar, mas uma irmãzinha aproximou de mim e falou que queria me pedir uma coisa. Eu só não falei, mas pensei, lá vem essa irmã me pedir alguma coisa. Lá vem a irmã me pedir, o que essa mulher quer dessa vez? Aí a irmã chegou para mim, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu estou com um problema assim, 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 assado. Falei, Jesus, me perdoa. Porque às vezes, irmãos, as pessoas querem apenas atenção, a nossa atenção. As pessoas às vezes querem apenas uma oração. Mas nós estamos tão assim, sem paciência com as pessoas, com os irmãos. Às vezes nós estamos sendo porco-espinho e não percebemos. E às vezes as pessoas só querem atenção, uma oração, um gesto de amor. Eu vi uma frase uma vez que o maior gesto de amor que nós podemos oferecer para alguém é uma oração. É orar por alguém que nem sabe que você está orando. E é o que eu tenho feito aqui às quintas-feiras, orando pela igreja. Às vezes você nem sabe que eu estou aqui orando por você, mas estou orando pela igreja. É nós darmos suporte para as pessoas que precisam do nosso ombro amigo. Nós vamos preservar essa unidade dessa igreja quando nós amarmos em verdade as pessoas, dando suporte para as pessoas, dando suporte para os nossos irmãos. Ainda que muitas vezes a gente vai ser ofendido por alguém, ainda que muitas vezes as pessoas venham ser deselegantes conosco, como diz a minha esposa, pessoa deselegante, nós devemos servir de amparo para essas pessoas. Assim nós vamos manter a unidade desta igreja. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui também serve para a nossa casa, para a nossa família. Serve para a sua casa, serve para a sua família. E em quinto lugar, preservaremos a unidade da igreja quando reconhecemos os seus fundamentos. Acompanhe comigo aqui no versículo 5, diz assim:
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, aleluia, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas resumindo esse texto, versículo 5, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Irmãos, e é difícil você acreditar que existe dentro da mesma igreja irmãos cristãos que conhecem o fundamento da igreja, que é Cristo, e vive com indiferença um com o outro, que não conversa um com o outro, que vive em conflito um com o outro, que não se perdoam. Como assim? Dá vontade de perguntar, mas me responde aí. Quem é o seu Senhor mesmo, irmãos? Quem é o seu Deus? Que fé você professa? Qual foi o batismo que você foi batizado? Porque o texto diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Como que pode, se nós conhecemos a palavra de Deus, e nós agimos com indiferença com o nosso irmão? Será que vai ter um céu diferente? Nós vamos preservar a unidade da igreja quando nós entendemos o fundamento da igreja e vivemos esse fundamento da igreja. Em sexto e último lugar, nós vamos preservar a unidade da igreja respeitando os dons uns dos outros, que está no verso 11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele mesmo, Jesus, o dono da igreja, concedeu. O que eu entendo dessa palavra é que não pode existir no nosso meio, como igreja de Cristo, competição. Não pode haver no nosso meio, no meio do povo de Deus, disputas, sentimentos de inveja, ou um pensar que é melhor que o outro. A Bíblia diz que somos todos membros e juntos formamos o corpo de Cristo. Todos nós temos o nosso papel, temos o nosso valor, somos importantes para o reino do Senhor. Veja bem, para que esse culto tivesse assim organizado, os diáconos chegam aqui mais cedo, organizam essa mesa, organizam o ambiente, os introdutores estão lá fora cuidando do seu carro, para que você esteja aqui tranquilo. As tias e os tios da salinha estão lá cuidando dos seus filhos. A equipe de louvor chega aqui 5 horas da tarde para organizar o ambiente. Você que está aí, você paga o dízimo, devolve o dízimo, dá a sua oferta, você faz a sua oração pela igreja. Cada um tem a sua importância e o seu valor no corpo de Cristo. Todos temos o nosso valor. E o resultado de uma igreja que preserva a unidade é que a igreja, ela é aperfeiçoada e desempenha seu serviço com excelência. No versículo 12 fala sobre isso. E a igreja cresce exponencialmente. Quando a igreja preserva a unidade,
ocorre o crescimento espiritual da igreja, dos membros. E ela vive na unidade da fé. Versículo 13. A igreja adquire conhecimento profundo acerca de Cristo. Também no versículo 13. No versículo 14 diz que a igreja não é levada por vento de doutrina, porque se torna madura. Os membros, os irmãos, passarão a ensinar a verdade um ao outro em amor. Eu vi uma frase que diz assim: porque verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Precisamos ser mais amáveis com as pessoas. Precisamos ensinar a verdade, que é a palavra de Deus, para os nossos irmãos, mas em amor. Porque a verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem a verdade é hipocrisia. Eu convoco você, meu amado irmão, minha amada irmã, que lutemos juntos para preservarmos a unidade dessa igreja, desse ministério, em nome do Senhor Jesus. Eu lembro até hoje de uma mensagem que o pastor Oswaldo Coutinho pregou nessa igreja, logo no início dessa igreja. Ele disse que esta cidade precisava de uma igreja boa. E ele declarou que essa igreja seria uma igreja boa. Mas essa igreja será uma igreja boa se nós preservarmos essa unidade. A unidade foi feita por Cristo Jesus. Porém, cabe a mim e a você preservarmos essa unidade. Quem está entendendo essa mensagem nesta noite? Cabe a eu e você preservarmos essa unidade. Você pode ficar de pé nesse momento?